Bom dia, Pro. Aqui é o aluno João Vitor do nono ano e eu estou começando a apresentação do nosso trabalho de física. Bom, nesse trabalho de física, nós vamos abordar sobre a origem da vida. A origem da vida, ela tem hoje duas principais teorias. Entre elas, nós temos o criacionismo e o evolucionismo, que nós vamos ver sobre eles mais na frente. Mas eu vou começar do começo, do ficcionismo e do transformismo. Bom, o ficcionismo, ele veio lá no século XV, quando as pessoas queriam entender como que existiam várias espécies, a biodiversidade. E a conclusão que eles tiraram era de que não havia mutações na espécie. Em todas as espécies, não haveriam mutações nem mudanças genéticas, de acordo com as gerações. E isso ia de um poder divino, ou seja, o poder divino criou um gato, e esse gato que eles conheciam naquela época foi assim, desde da sua criação até aquele momento, e assim por diante iria ser assim, porque não haveriam mutações, não haveriam mudanças. Já o transformismo disse não. Por quê? Porque foram quando os cientistas estavam estudando fósseis e eles perceberam que assim haviam mudanças em algumas espécies, que eles viram, essas espécies se parecem, mas elas são diferentes. E aí eles tiraram a conclusão de que haviam mutações e haviam mudanças. E com o tempo poderiam haver mudanças em diferentes gerações, poderiam haver mudanças de uma mesma espécie. Ou seja, vamos supor, eu sou de uma espécie de ser humano e na minha espécie não tinha a unha do dedão. Só que com o passar dos anos, foi se tendo a unha do dedão por mudanças, por mutações, e com isso as minhas próximas gerações vão ter a unha do dedão, que eu não tenho. É isso. Bom dia, professora. Eu sou o Léo, Leonardo Freire, número 20, e eu vim aqui falar sobre o Lamarck e o neodarwinismo. Começando por Lamarck, Lamarck defendia que todas as suas mudanças estruturais que foram sofridas por um indivíduo seriam transmitidas para seus descendentes. Isso explicaria tanto o alongamento do pescoço das girafas ou a cegueira das topeiras. E a hereditariedade das características adquiridas ou perdidas ficou conhecida como a segunda lei de Lamarck, que aí veio a ideia do uso, do desuso, que consistia no quê? Aquilo que você não usa desaparece, e aquilo que você precisa, usa no caso, aparecia. E aí também veio a ideia da lei da herança, das características adquiridas. E ele citou que as modificações que ocorreram em um organismo são preservadas nas gerações seguintes. Por exemplo, o câncer. Oi, meu nome é Cauã e eu vou falar sobre as ideias de Darwin e sobre o criacionismo. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o darwinismo, ok? O darwinismo é um nome que se dá à teoria evolucionista que é baseada nas ideias de Charles Darwin. Assim como as outras teorias evolucionistas, ela defende a descendência com modificações, contrapondo, portanto, a ideia fixista de que as espécies são imutáveis. O darwinismo baseia-se em dois pilares, que é a ancestralidade comum e seleção natural. Após os conhecimentos sobre a genética serem introduzidos, surgiu uma nova teoria que se dá o nome de neodarwinismo. E voltando aqui para explicar sobre o neodarwinismo, que é baseada no darwinismo, que nega as hereditariedades dos caracteres, privilegiando como fator principal da evolução a seleção natural, incorporando os conhecimentos da genética e da biologia molecular. E é isso, obrigado. E eu também vou falar um pouco sobre o criacionismo, né? O criacionismo é a teoria ou crença religiosa na qual diz que toda a humanidade, todo o universo, toda a vida é fruto de um ser sobrenatural, tipo um ser divino. É a teoria de Deus. Eu falo que Deus chegou e criou tudo.
Essa teoria faz parte do pressuposto de que essas criações não estariam sujeitas à evolução ou transformações. E é isso. Bom, pro nosso trabalho acabou por aqui e eu vim aqui para agradecer por ter assistido o nosso trabalho. Muito obrigado e boa noite.